Pode vir com Suzy Lemos para você, sempre trazendo o que existe de melhor, em conteúdo, em informação, em tudo. Falando o que é de melhor hoje, temos aqui o professor Edomar Cunha. Um prazer imenso recebê-lo aqui, professor. Prazer é meu estar pela primeira vez no seu espaço, no seu programa, e também dando a minha contribuição aqui em termos de conhecimentos sobre saúde. Que é maravilhoso. Vamos lá. Você conhece iridologia? O que lembra iridologia? Íris, ok. O professor, tem uma especialização na iridologia, que é a leitura da íris, né? Eu até vi uma frase que o senhor disse, que eu achei muito interessante, e eu copiei, sendo bem honesta, que o senhor diz assim: os olhos são a janela do corpo e o espelho da alma. Isso mesmo. Na verdade, não foi uma criação minha esta frase. Alguém falou isso poeticamente E no o senhor passado. pegou e eu peguei do senhor. Isso, né? Os olhos são a janela do corpo. A íris é esta parte colorida dos olhos. Certo. E nesta parte colorida, nós temos muitos sinais a ser explorados que vão nos revelar como está funcionando o seu corpo. É interessante, não, o professor Edomar, porque assim, a partir dos olhos, consegue detectar qualquer tipo de doença. Então, quer dizer, ela detecta uma disfunção. Se é disfunção, pode ser corrigido. Isto mesmo. Certo. E também mostra a predisposição, né? Correto. Mostra as tendências. Eu costumo brincar que todos nós nascemos, uns mais, outros menos, com alguns botõezinhos escritos em cima de cada botãozinho uma palavrinha em inglês. Start. Ok. Partida, começo, né? Certo. Tem gente que nasce com o botãozinho para alergia. Outro nasce com o botãozinho para uma disfunção cardíaca. Outro para uma disfunção renal, para uma disfunção de pâncreas, uma tendência a diabetes, né? Então, uns mais, outros menos. Agora, o que acontece? Tem muita gente que passa a vida e não acontece nada. Ou seja, aqueles botõezinhos são marcadores de tendências para aquela disfunção. Não acontece nada, não mexe. Mas tem outras pessoas que gostam de ficar futricando em lugar errado. Vão meter o dedinho lá. Pra quê, né? Pra quê? Pra que tu vai tocar uma coisa que tá quieta? Isso, e aí o que acontece? O que é esse futricar em lugar errado? É a pessoa disparar gatilhos através do seu estilo de vida, dos seus hábitos alimentares, da maneira de ela se portar na vida, porque nós somos frutos de uma genética, mas muito mais somos frutos de uma epigenética, do meio ambiente, do meio onde vivemos, né? Daquilo que nós nos alimentamos fisicamente e também nos alimentamos emocionalmente. Perfeito. E isso pode gerar. É o que tu coloca para dentro e o que tu ouve, tudo, o que tu enxerga, o que tu participa, aonde que tu tá, com quem tu tá, como que você reage em determinadas situações, né? Então, o emocional faz muita parte disso. Isso. Né? Nós somos, então, o que comemos e somos o que pensamos. Exatamente. Então, a iridologia, ela estuda esses sinais. Imagina eu chegar numa criança e poder me antecipar,
poder examinar essa criança. Por exemplo, nasceu uma sobrinha minha com 3 dias de vida, olho clarinho, meu azul, Deus, bonito. coisa linda. E eu cheguei conhecendo a sim, sobrinha, não. olhei e disse, é alérgica. Oh, meu Deus. Aí alguém já, puxa vida, já está colocando defeito na criança? Não é isso. 2 meses e meio de vida, ela manifestou alergia muito forte. E aí nós fomos trabalhar o quê? Na prevenção. É óbvio, pequenininha desse jeito tem como resolver. Claro, mais vale 1 grama de prevenção do Opa. que 1 quilo de cura. Mas não tenha dúvida. Não é? Não tenha dúvida. E é isso que é interessante. Existem, eles chamam de buraquinhos, pontos, desenhos. São várias situações que, lógico, quem sabe, quem tem expertise, consegue identificar como o senhor consegue. Quando você vê uma íris de uma textura compacta, fechadinha, sem os buraquinhos, sem as rasuras, esta íris denota para nós uma pessoa que teve uma genética razoavelmente boa. Nasceu com menos gatilhos, nasceu com menos botõezinhos com aquela palavra start. Agora, se a pessoa tem o olho muito desenhado, rasurado, cheio de lacunas, de pétalas, parece uma flor, cheia de espaços, esta pessoa não é culpa dela. Sim, lógico. Ela herdou, ela já nasceu com uma estrutura mais vulnerável. Agora, a estrutura frágil não significa necessariamente que ela seja doente, que ela tem mais predisposições, mais gatilhos. Situações, mas isso não diz que ela não pode evitar, não pode corrigir. Claro, claro. Certo? Eu digo que a genética é uma arma apontando para você, mas só a arma apontando não vai acontecer nada. Agora, se puxar o gatilho, e esse gatilho pode ser o que você come, Exato. pode ser o que você bebe, o que você não come. Aí nós vamos criar aquela história do livre-arbítrio, né? Claro, as escolhas. As escolhas. E você falou, Suzy, sobre cor dos olhos. Eu percebo que os seus olhos são claros. Existe aquela pessoa que tem o olho escuro, marrom, quase preto. As pessoas que têm o olho muito escuro, nós as denominamos pessoas do tipo hematogênicos. Hemato com H. Hematogênico. Exato. Sangue. É sangue. O ponto fraco das pessoas morenas, por exemplo, a medicina convencional reconhece isso, né? Os negros, os afrodescendentes, as pessoas de olho muito escuro, o ponto fraco delas é o hemato, é o sangue. Alguma situação relacionada com o sangue, com a produção, com a qualidade, com a funcionalidade, com o sistema circulatório. João aqui conosco. Gente, prestou atenção no que o professor falou? Então, você que tem um olho escuro, fique atento com isso. Vai dar uma olhadinha como é que tá a coisa aí no sangue, que ele já alertou. Então, fique atento. Dá uma olhadinha, não custa. Né? Vamos E lá, o olho claro? Aí eu já não sei. E o olho claro, né? eu já não As sei. pessoas de olho claro, nós as denominamos pessoas do tipo linfático. Tá. Linfático vem de Certo, linfa. Linfa, o sistema imunológico. Né? Certo. O ponto fraco, o meu é verde, é da família do azul. Certo. As pessoas de olho claro, os linfáticos, eles são mais tendentes às ites. Ai, Rinite, sinusite, otite, né? Tudo quanto é ite. Mucosidades, né? E o azul nem tanto, mas o verde, o esverdeado, ele é tanto tendente a ites que muitas vezes até a preguicite acontece. Sabe, ele não pode ver sofá. Ele não senta. Ele já vai se encostando, ele já vai se esparramando. Ele tem uma atração pelo um sofá, sabe? E não é que ele é preguiçoso, simplesmente é uma modorra, é uma vontade assim, sabe? De se entregar. Incontrolável de se jogar no sofá. Isso é próprio das pessoas de olhos esverdeados. Né? Além de andar fungando, sabe? Sempre fungando, né? Eu era menino, adolescente, eu sofri demais
de otite. Nossa, isso é horrível. Tive muita otite, né? E tinha muita sinusite, muita rinite. Muita ite, né? Ite, né? Aí, se eu sei que a pessoa é olho claro, o que, que eu vou pedir? Por favor, passe longe do leite e dos seus derivados. Perfeito. João, aqui nós, seguinte. Eu tenho olho claro, olha, eu tenho olho claro. Então, assim, agora eu falo para as pessoas dos olhos claros. Fique atento, observe, fique longe dos derivados de leite. Isso. Porque, gente, isso é real. Eu não posso tomar leite. Eu não consigo sentir o cheiro. Me faz Olha. mal. Olha que o doutor não falou. Me faz mal. Aquela história, eu lembro quando a mamãe era viva, ela gostava do leitinho quente. Professor. E o pigarro, né? Você que é uma comunicadora, Não, tem que estar com a voz, sentia né? o cheiro do leite me fazia mal. Mas era minha mãe, então eu nunca falei nada. Mas assim, mas me dava mal-estar. E isso é real. Bom, agora, doutor, professor Edomar, deixa eu fazer uma perguntinha. E as pessoas, por exemplo, elas fazem cirurgias. Por exemplo, a miopia, astigmatismo, seja lá qual for nos olhos. Mesmo com uma cirurgia, consegue detectar sem alteração ou há alguma alteração? Hoje, a cirurgia moderna de olho, né, na Não oftalmologia, praticamente não altera quase nada. Antigamente, fazia umas cirurgias que deformava toda a íris. Às vezes, a pessoa fazia só de um lado e do outro não. Então, o que, que acontecia? Um lado perdido. Eu até brincava com a pessoa. A senhora pagou uma consulta inteira e vai ganhar só a metade. Né? Porque o olho direito revela o seu lado direito do corpo. O olho esquerdo revela o seu lado esquerdo. Então, muitas vezes a pessoa... Claro que hoje nós temos muito estudo, mesmo que eu só consiga ver o lado esquerdo... Consegue mesmo assim? Eu consigo, através de outros sinais, até do branco do olho, chamado esclera, a conjuntiva. Por exemplo, o fígado está predominantemente no lado direito do corpo. Na íris direita é a leitura principal. Certo. Mas eu posso ver sinais de fígado no branco do olho, na esclera e também no olho esquerdo. Então, mas as cirurgias modernas são tão bem feitas que às vezes eu penso que é um cabelo no olho e a cicatriz tão fininho, tão mínimo, sabe? Mas as cirurgias mais antigas davam trabalho. Ah, entendi. E o mais interessante é que após essa análise, né, doutor? Porque eu sei que o senhor também é nutricionista, né? Isso. Então, a partir do momento que detecta uma disfunção, a pessoa sai de lá já com tudo programado. Olha, você vai fazer isso, aquilo. Uma orientação alimentar. Né? Por exemplo, se eu detecto que a pessoa tem um quadro de pré-diabetes ou já mesmo diabético, aí eu vou orientar os alimentos mais importantes para o diabético. Correto. Aqueles alimentos, por exemplo, que são grandes fontes de zinco, cromo, vanádio e molibdênio. São 4 minerais. Zinco e cromo até a gente ouve falar. Esses dois que o senhor falou. Vanádio e molibdênio a gente não ouve muito. Quem não entrou na área, quem não estudou. Mas nós vamos buscar os alimentos que contêm esses minerais para trabalhar numa prevenção. Não, ela já está diabética. E agora ela precisa de elementos hipoglicemiantes. Certo. Eu posso me valer da fitoterapia. As plantas. Certo. Aí eu vou buscar as ervas ou até alimento. Você sabia que a cebola crua, um saladão de cebola crua, sem fazer o que muitas mulheres fazem. Muitas mulheres cortam a cebola e colocam ela na água. Para perder aquele ácido. Aí estragou. Você lava ela inteira,
Corta. Depois, né? E aí, depois que cortou, não lava mais. Certo. Aí você pode temperar com azeite, com Certo. salzinho de boa qualidade e limão. Qual é o benefício? E ela tem uma substância chamada glucoquinina que mimetiza a ação da insulina, faz baixar a glicose. Olha. Cebola crua. Agora, poucas pessoas têm um paladar educado para comer um saladão de cebola. Né? Agrião, rúcula. Eu adoro né? agrião, rúcula. A família dos almeirões. Certo. Qual é a salada de muita gente? Alface. Alface. Alface tem suas virtudes, mas se uma pessoa já é meio devagar na vida... O alface... Olha aqui, ó. O intestino lento, a tireoide lenta, né? Outras coisas meio lenta também. E a única salada dele é alface. Pronto, aí ele vai parar, daqui a pouco ele para. Então ele tem que comer verduras ativas. Que seriam, os almeirões, que pouca gente come. Certo. Aquele amargo, aquele áspero, pão de açúcar. Catalônia. Eu planto no meu sítio essas saladas e eu como muita Catalônia. Nossa, meu pai adorava e eu também gosto. Os italianos, descendentes italianos, geralmente... Eu sou descendente de alemão. Alemão, eu também. Então era Catalonha, era Escarola, todas essas coisas. Professor, então podemos realizar uma avaliação, como o senhor disse, avaliação holística. Holística. Né? Holos, integral. Certo. O estado físico, mental e emocional. Então não é diagnóstico, porque diagnóstico seria o médico. O médico faz diagnóstico. Tá. Eu sou nutricionista, certo. Eu posso dar o meu diagnóstico de nutrição. Ok. Mas aqui eu Neste vou dar caso... uma avaliação holística, integral. Não é nem diagnóstico nutricional, nem diagnóstico médico. É uma avaliação. Uma avaliação. Então, vamos à avaliação. Quando você vai ao médico, Suzy, qual é a primeira pergunta que normalmente o médico lhe faz? O que você tem? Qual é o seu problema? O que sente? O que dói? Por que você está aqui? Onde não dói? A primeira exigência minha, não me conte nada. Então eu já não falo mais nada. Deixa o olho falar primeiro. Ok. Eu posso me locomover, me aproximar aqui de você? Pode. Porque aqui a mesa é muito grande. Pode. Primeiro eu vou usar o que eu uso lá no consultório, uma lupa e uma lanterna de iluminação. Tá. E depois eu vou fotografar o seu olho. Tá bom. Ok? Tá. Aqui. Tire os óculos, por favor. Vire para cá totalmente. Fácil. Indolor. Indolor, não invasivo. Não invasivo, indolor. Muito econômico, né? Exatamente. Muito econômico. Agora, que interessante. Que interessante. Então, veja só, eu falei do olho azul, do olho claro e do olho marrom. E tem um terceiro tipo, que é aquele que na periferia ele é claro e no centro ele é escuro. É o seu caso. Nós chamamos de misto. Misto. Ele combina o linfático com o hematogênico. Isso mas é bom ou é ruim? Mas o nome completo é pessoas do tipo misto biliar. Então, além de ele poder desenvolver problemas clínicos do olho claro e do olho escuro, com uma tendência maior para problemas hepatopancreáticos. Nossa senhora, então quer dizer, é tudo, resumindo. Isso.
Mas é tendência. Por exemplo, essa parte central, ó, Sei. mais escura, Sei. indica uma hipocloridria. O que é isso? O que é isso? Diminuição do teor de ácido clorídrico no estômago. Aham. Todo mundo reclama de azia, de queimação, Sim. daquele fogo. E as pessoas, por conta, ou muitas vezes orientado por médico, apelam para o uso dos antiácidos. Os famosos prazóis da vida. Certo. E aí o que acontece? O sintoma parece acidez. Sim, sim. E você vai lá e toma o remédio para acidez. E não, o teu caso é o contrário. É deficiência de acidez. O estômago tem que ser ácido. Não demais, mas ele tem que ser ácido. Entendi. E aí, quando falta ácido clorídrico, o que acontece? Você não absorve vitaminas do complexo B. Você não absorve cálcio importante na sua idade. Não absorve magnésio. Né? Aí vem a osteoporose. Então, mas aí, quando você tem uma boa alimentação, não colabora com isso? Claro. Mas, por exemplo, atividade física eu faço, tenho uma Isso. excelente... Não bebo, não fumo. Ótimo. Entendeu? Né? Então... E não deve comer alface. Não, pelo amor de Deus, Não, eu já porque, desisti do porque alface. é hipoclorídrica. A alface deixa mais devagar o estômago. Olha que interessante. Né? Ralar um gengibre cru no meio do seu prato todos os dias para ativar a digestão. Olha, Melhora a questão dos gases, da formação de gases. Gente, é o seguinte, se vocês forem igual a essa pessoa aqui, que tem tudo, Não. que tem todas as probabilidades, vamos dizer, toma esse cuidadinho aí, põe o gengibre, sei lá, E olha pôr. só, essas lacunas, essas pétalas que você tem, você falou naquela hora lá, ó, o que isto significa? Que você também é uma pessoa com um perfil de sensibilidade e também emoção, espontaneidade. Ah, ó, gente, é a primeira vez que ele tá me vendo, ele acertou. É, claro, é espontânea, é comunicativa, é criativa. Às vezes pode ter um pouquinho de impulsividade também, né? Aí tem que controlar um pouquinho as emoções, né? Às vezes a gente dá uma de, né? Uns picos, né? Né? Uns Assim, picos, aquelas, assim. né? Isso, Então, né? sai da frente. Agora, a minha orientação, cuide do seu pâncreas. Tá, não... Tendência a diabetes. Tá, eu vou cuidar. E a sua genética, ela é mais pelo lado do seu pai. A gente sempre pega dos dois, mas mais do lado do seu pai. E não tanto do pai quanto dos avós paternos. Chegou a conhecer seus avós paternos? Não, paterno não, porque meu avô faleceu quando meu pai era pequeno. Então o seu lado é esse lado, do pai e dos avós paternos. Tá? Mas o ponto mais crítico aqui é você cuidar do pâncreas. O pâncreas tem dois lados, a gente só pensa em diabetes, que é um lado dele, regula a glicemia. O outro lado é que regula as enzimas digestivas. Certo. Então a tendência a gases, a fermentações. O pâncreas é uma glândula que produz o suco pancreático que ajuda a trabalhar a segunda fase da digestão. A primeira é no estômago e a segunda fase é no intestino delgado. Então você tem que cuidar desse lado do pâncreas. Professor, é interessantíssimo, porque é a primeira vez que o senhor me vê. A gente se conheceu hoje. Exatamente. Aliás, né? por telefone a gente chegou a falar um pouquinho. Mas não nos viu, nada, não foi uma videoconferência. Foi uma call, um telefonema. Isso. Nossa, e é perfeito. Ao ponto de conseguir dizer que eu puxo mais para o meu lado paterno. Mais pelo seu lado paterno. Interessantíssimo, muito interessante. Agora, professor, vamos lá. Hoje nós atendemos as pessoas em consultório presencial em Sorocaba, aqui de Sorocaba e região, e também as pessoas que são de outros lugares. Nós estamos... A pandemia me ensinou isso.
a criar outros meios. Eu era resistente, sabe, a esse que... trabalho, né? Mas aprendi a trabalhar e hoje atendemos muitas pessoas, Olha, inclusive de outros países, no sistema online. A secretária, ela envia um passo a passo, uma orientação. Para que faça a foto corretamente. Como tirar uma foto, mesmo não profissional, e aí a gente vai marcar um encontro no Zoom, no Meet. Sim, sim. E aí vamos fazer a avaliação, tá? Olha que interessante. Hoje, se você quiser me encontrar, em todas as redes sociais, você me encontra como prof, de professor, Edomar Cunha. Facinho, hein? Né? Se quiser, eu posso até colocar o... Não, mas nós colocaremos. Coloca ali depois o WhatsApp do consultório lá. Fique tranquilo que as informações serão passadas. Isso. Mas adorei tê-lo aqui. Com certeza convidarei novamente para tirar mais dúvidas. Podemos trabalhar muito também a naturopatia. Naturopatia. A naturopatia é a ferramenta de tratamento. Olha. A iridologia é a ferramenta de avaliação. Exato. E aí o olho vai dizer qual terapia mais indicada. Aí parte para resolver. Então, é alimento, é planta, é água. Você sabia que a gente usa o sistema alemão, Kneipp, como remédio? Né? A pessoa está com uma crise de dor de cabeça. Para tirar ela da dor de cabeça na hora. Arruma 2 baldes grandes, largos, fundos, coloca a ferver lá umas 3, 4 panelas de água. Num balde você coloca a água fervendo, tempera com água fria até uma temperatura que você suporte, aguente, mas que fique quente. E do outro balde ao lado, água fria. Você vai sentar em frente aos 2 baldes, mergulha os 2 pés até cobrir a panturrilha. 3 minutos na água quente. E depois? 1 minuto na água fria. 3 quente, 1 frio. 3 quente, 1 frio. De cabeça. 5 vezes 20 minutos você sai dali dando risada. Não vou nem falar nada. Isso é uma terapia, é uma das coisas que a gente ensina. Às vezes a pessoa está lá numa crise de dor de cabeça. Bom, seguinte, o professor Edomar, você tem que voltar mais vezes, então. Será um prazer. Nos conhecemos hoje. Mas foi, olha, adorei conhecer. Eu vou fazer o seguinte, olha só, em público aqui. Opa. Eu vou lhe desafiar, eu vou lhe completar essa avaliação, porque tem coisas que não dá para falar em público, né? Gente, por favor. Né? Então... Além de eu saber que eu tenho os 2 lados, que eu tenho tudo, ainda vou ter que falar o resto? Então vamos agendar um horário e eu vou lhe dar uma avaliação lá completa, lá no consultório. Muito obrigada, tá Irei, bom? com o maior prazer. Prazer falar com os seus seguidores também. Eu que agradeço. E dar esse recadinho. A atenção do senhor, o senhor muito gentil, muito simpático, né? E obrigada, viu, professor Edomar, pela presença aqui, tá? E você, sempre aqui conosco. Essa visita do professor foi maravilhosa, né? Procura o professor Edomar. Dá uma olhadinha lá, dá uma procuradinha para que você informe, tenha mais informações, tá? E faça essa análise. Olha que maravilha, o que pode custar somente a tua vida. Presta atenção nisso, tá bom? Pode vir, fica aqui para você. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.